O Senhor já tem se manifestado nessa semana, né? A gente teve aqui na terça-feira um workshop sobre alinhamento, né? E que bênção foi. A gente saiu daqui cheios da presença do Senhor. E aprendemos muito aqui na terça-feira. Quem esteve aqui, eu creio que aprendeu também. E estou tentando abrir a Bíblia aqui rapidinho. Aí, pronto. E foi grandioso, irmãos, terça-feira aqui. Eu confesso que terminou ali. E olha que eu cheguei aqui cansado, trabalhando até perto da hora de vir. Mas a gente foi refrigerado assim com ensinamento ao nosso coração, aprendendo a viver melhor para Cristo, a fazer melhor o que Ele nos chamou a fazer, né? E como é bom quando a gente vem e quer se capacitar, né? É uma igreja a qual tem se empenhado nisso, se empenhado em nos ensinar a ser obreiros melhores, a ser cristãos melhores, a serem servos de Deus melhores ainda. Amém? Segundo Samuel, capítulo 6, versículo 12. Hoje eu confesso aos irmãos que eu estou totalmente na dependência de Deus. Peço até perdão aos irmãos, né? Alguns têm me visto faltar em alguns cultos, que esse mês agora foi um pouquinho corrido para a gente ali na serralharia. A gente teve que trabalhar praticamente o mês todo, até 9 horas da noite. E teve dias que eu queria estar aqui cultuando, mas infelizmente a gente não conseguiu estar. E eu me encontro um pouco cansado até por isso. Os músicos que o digam, né, da Visão, viu aqui no ensaio passado. A gente chegou aqui fadigado. Mas eu estava ali muitas vezes na serralharia trabalhando, lembrando do culto aqui, falando: Senhor, em nome de Jesus, logo, logo eu vou voltar à minha rotina normal de cultuar todos os dias de culto. E já tem se normalizado, né? Hoje a gente chegou corrido ali, mesmo a gente já estamos na reta final de terminar os serviços. E eu agradeço a Deus por tudo que Ele tem feito sobre minha vida, tudo que Ele tem derramado sobre essa igreja, mesmo os dias que eu não estou aqui. Eu peço perdão por isso, né? Por essas faltas. E que nessa noite o Senhor possa estar me usando conforme a vontade dEle, conforme o querer dEle. Diz assim, versículo 12. E o rei Davi soube que por causa da arca do Senhor, o Senhor havia abençoado a família de Obed-edom e tudo que ele tinha. Então tirou a arca da casa de Obed-edom em uma grande festa e levou para a cidade de Davi. E depois que os homens chegaram, caminhavam, pegaram a arca para carregar, davam 6 passos e sacrificavam ao Senhor. E Davi ofereceu a Deus sacrifícios de bezerros, de touros gordos. E Davi, vestido de um manto sacerdotal de linho, dançou na presença do Senhor e louvou a Deus, o Senhor dos exércitos. Senhor Deus, amado Pai, Jesus, eis aqui a Tua palavra, Senhor Jesus. Sabemos que o Senhor já está sobre esse lugar, Senhor. Já te sentimos aqui em meio aos louvores entoados aqui. Já sentimos Sua presença aqui e sabemos que o Senhor está na casa, Deus. Mas nesse momento, humildemente, eu te peço, usa-me na Tua presença. Faça conforme o Teu querer nessa noite, Pai. Que seja a Tua palavra a tocar corações, que seja o Teu Espírito Santo a tocar corações nesse lugar. Senhor, talvez de mim nada tenha a oferecer a não ser palavras, a não ser o mínimo conhecimento que eu tenho. Mas eu sei que de Ti sai poder. Eu sei que de Ti vem a virtude, então derrama sobre o meio dessa igreja a Tua unção, Senhor. Pai, eu te peço humildemente, não permita que nenhum de nós venhamos sair daqui hoje sem sentir Tua presença, sem ter uma palavra que mude o nosso coração, sem ter uma palavra que mude o nosso interior, Pai. Eu te convido, Espírito Santo, a fluir nesse lugar novamente,
a fluir, Senhor Jesus, nesse lugar, através da Tua palavra, Senhor Jesus, a fluir em cada coração, Senhor Jesus. O Senhor nos prometeu que o Senhor colocaria uma fonte dentro de nós que jorraria sem fim. E eu convido o Teu Espírito Santo a, nesse momento, fluir sobre cada um de nós, conforme a Tua palavra deseja. Pai, eu só quero Tua presença nesse lugar. Senhor Jesus, se eu sair daqui sentindo Tua presença, eu já saio daqui satisfeito, Senhor Jesus, e já Te sentimos. Mas agora, Senhor Jesus, devemos parar um minutinho e ouvir a Tua palavra. E que seja uma palavra transformadora, que seja uma palavra que mude o nosso interior, Senhor Deus. Que seja uma palavra que transforme de dentro para fora. Em o nome de Jesus. Amém e amém. Pode se assentar, irmãos? Pode se assentar nessa noite. É muito bom sentir essa presença gloriosa, sentir a presença do nosso Deus, do nosso Senhor. E hoje eu estava meditando no Senhor durante todo o dia, pensando, Senhor, o que pregar? O que pregar? Na correria eu não tive tempo essa semana de parar e preparar uma mensagem. Mas ao tempo todo, durante essa semana, eu estava em oração, no Espírito, pedindo ao Senhor, Senhor, fala comigo, para que eu fale com a igreja. E hoje à tarde ali, e eu falei, Senhor, o Senhor ainda não colocou uma palavra que arda no meu coração. O Senhor ainda não colocou uma palavra a transmitir à igreja, e eu preciso que o Senhor coloque uma palavra em mim, porque eu não quero transmitir somente o que eu quero ir lá falar. Mas eu quero transmitir aquilo que queima no meu coração por Ti. E o Senhor, hoje à tarde, enquanto eu cheguei ali em casa, em poucos minutos, enquanto eu estava lendo a Bíblia, o Senhor me trouxe essa palavra ao coração. Sobre essa passagem. Aqui vai falar que a arca do Senhor, ela estava em Judá, e Davi ali reúne o seu exército, pega um carro de boi, e leva até aquele lugar, e pega a arca ali em Judá para levar para a cidade de Davi, para Jerusalém, e vai dizer que ele junta todo um exército ali, eu creio que eram muitas pessoas, o exército de Davi ali, e vai de encontro a buscar a arca do Senhor, vai de encontro a buscar o que representava a presença do Senhor. E a gente entende que Davi, ele queria a presença onde ele estivesse governando. Ele queria a presença de Deus onde ele estivesse governando. Porque Davi, assim como a gente sabe, ele era um homem segundo o coração de Deus, e ele se entregava a Deus totalmente. E ele sabia que se ele entrasse para reinar sem a presença de Deus com ele, nada daria certo. Então Davi, quando ele está na cidade de Davi, ele fala, não, para mim estar aqui bem, eu preciso que a presença de Deus esteja comigo. Eu preciso que a presença do Senhor esteja comigo. O pastor já pregou sobre essa presença, sobre essa passagem específica aqui na igreja. E eu creio que está lá no YouTube, é só procurar lá, que ele prega detalhado sobre essa ida de buscar a arca do Senhor ali. Mas eu não quero me atentar tanto ao fato da história em si. Mas vai dizer que ali Davi, ele pega a arca, coloca sobre um carro de boi e começa a ir cantando e adorando a Deus, adorando ao Senhor. E vai dizer que chega um certo momento que a arca tende a cair. Ela tende a cair, o boi tropeça e a arca tende a cair. E aí um servo, ele estende a mão e tenta salvar a arca, e no momento ele é morto. No momento ali, ele é fulminado, porque só quem poderia tocar era o sacerdote na arca do Senhor, o sumo sacerdote. Então, a gente entende que naquele momento ali, mesmo ele querendo fazer o bem, houve algo ruim com ele, porque a arca não estava sendo transportada da maneira que deveria ser transportada. E vai dizer ali que Davi, em seu coração, ele se angustia, ele fica triste com Deus. E ali ele fala assim, não, eu não vou levar a arca para a cidade de Davi, para Jerusalém agora. Eu vou deixar a arca na casa de um servo que está logo aqui perto. E ali ele pega a arca e leva até a casa de Obed-edom. E vai dizer que a arca do Senhor, que representa a presença do Senhor, fica ali por 3 meses. Por 3 meses.
E aí Davi lá na cidade dele, onde ele está parado lá, talvez reinando durante esses 3 meses, eu creio que sentindo enormemente a falta da presença de Deus. Ele fala assim, ele ouve dizer que na casa de Obed-edom está havendo maravilhas, porque a presença do Senhor está lá. Que aquele homem e sua família estavam prosperando na presença do Senhor. Que Deus estava enchendo aquela casa com alegria. Que Deus estava enchendo aquela casa com paz. Que Deus estava prosperando o gado no pasto. Que Deus estava prosperando as coisas em casa. Que a presença do Senhor estava fazendo algo extraordinário sobre a casa de Obed-edom. E aí Davi ele fala, não, então eu preciso ir buscar essa arca que está lá. E ele ali junta com os sacerdotes, o povo da cidade. E agora ele faz da maneira certa. Ele pega os levitas, pega ali o povo e leva até o lugar da arca. E ali eles começam a carregar a arca sobre os ombros dos sacerdotes, dos levitas que estão ali. E vai dizer que a cada 6 passos que eles davam, eles ofereciam sacrifício. A cada 6 passos que eles davam, eles ofereciam sacrifício. Isso é muito interessante, que a gente vê que uma vida, uma caminhada cristã é cheia de sacrifícios. Mas sacrifícios a quem? A Deus. Irmãos, o que eu quero trazer com essa palavra nessa noite a respeito da presença de Deus é que, primeiramente, quando a arca estava em Judá, Davi ele sentiu falta da presença. Primeiramente, para ele adquirir a presença do Senhor, ele em seu coração, ele sente falta de algo. Ele fala assim, não, há algo faltando aqui no meu reinado. Há algo faltando nessa cidade. Há algo faltando onde eu estou. E esse algo que ele fala que está faltando não é riqueza, não é prosperidade, não é talvez um exército grande que possa guerrear por ele, não é o alimento em sua mesa, não é o trabalho, não são riquezas, não são palácios, não é o trono. Mas ele olha e fala assim, não, está faltando a presença do Senhor na cidade que eu estou. Primeiramente, ele reconhece dentro de si que estava faltando algo. Estava faltando a presença. Estava faltando a presença de Deus naquele lugar. Estava faltando a arca da aliança naquele lugar. E a gente, como cristãos, eu trago isso para a nossa vida. Por quantas vezes, por quantos anos tem passado os anos, tem passado o tempo, e a gente não tem percebido a falta da presença de Deus em nós. Tem se passado os anos e a gente vem se esfriando aos pouquinhos, a gente vem permitindo que a chama venha se apagando aos poucos, a gente vai permitindo que o nosso eu vai tomando conta de onde é para estar o eu de Jesus. E a gente não percebe. E a presença do Senhor vai se afastando, ou mais precisamente, a gente vai se afastando da presença do Senhor. A gente começa a se afastar da presença do Senhor e se afastando aos poucos. E o interessante é que quando a gente começa a se afastar do Senhor, aos pouquinhos a gente não vai sentindo. Você pode perguntar para alguém que já desviou, talvez ele está desviado na igreja há mais de 1 ano e depois que ele sai, porque ele vai se afastando aos poucos. Ele vai se afastando aos poucos. Ele vai parando de adorar como deveria adorar. Ele vai parando de orar como deveria orar. Ele vai parando de fazer as coisas para o Senhor como deveria fazer. E ele vai se afastando da presença. É importante que hoje a presença do Senhor não está inserida mais numa arca da aliança. A presença do Senhor está disponível a nós, mas porém a gente muitas vezes se afasta dessa presença. A gente muitas vezes se afasta tão longe que a gente já nem consegue sentir mais ela. Que a gente não consegue nem mais vê-la ao longe. Ela já está praticamente em outra cidade. Ela já está nas portas do templo. E os querubins vão pegar e colocar sobre os ombros e levar embora. E a gente não percebe que a presença do Senhor é importante para nós. Como cristãos, é pela presença que vivemos. A presença do Senhor, que é o próprio Cristo Jesus em nós, é essencial para uma caminhada cristã. É essencial. E o interessante é que Davi, ele sente essa falta. Ele sente essa falta. Ele olha para dentro de si e fala assim, não, eu preciso buscar a presença. Eu te convido nessa noite também a olhar para dentro do seu coração
e analisar se você está da forma que você deveria estar para com Deus. Se você está buscando estar na presença da forma que você deveria estar. Talvez você agora vá olhar para dentro de si e falar assim, não, eu poderia mais. Ou até você vai olhar e falar assim, não, eu deveria mais. Eu deveria me aproximar mais. Eu deveria buscar mais a presença de Deus. Eu deveria me ajoelhar mais aos pés dele e falar, Senhor, eis-me aqui, retorna-me. Me faça voltar a Ti. Me faça voltar ao primeiro amor, ao primeiro contato contigo. E a gente tem se esquecido de olhar para dentro de nós e falar assim, Senhor, realmente eu me afastei da presença. Senhor, eu realmente estou longe de Ti. Senhor, eu não estou no lugar onde eu deveria estar. Eu não estou no lugar onde eu deveria estar. Os planos que o Senhor tem para mim são planos de bênção. E esses planos de bênção é de estar próximo a Ti que eu vou alcançá-los. E a gente se esquece disso. E assim como Davi, que a gente vem olhar para Deus nessa noite, para Cristo, e falar, Senhor, eu preciso da Sua presença. Eu preciso da Sua presença. Talvez chegaram pessoas aqui nessa noite pensando em desistir. Talvez chegaram pessoas aqui nessa noite que falassem, talvez hoje é o último culto que eu vou. Ou talvez, eu não vou ficar muito tempo mais nessa igreja. Eu não vou ficar muito tempo mais na presença do Senhor. Eu vou sair. O que está acontecendo na igreja não me agrada mais. Mas será se não é porque a gente tem vindo à casa do Senhor buscando coisas erradas, ao invés de vir à casa do Senhor buscar a presença dEle? Porque quando a gente sai de casa e olha para a igreja, a gente deveria falar assim, não, hoje eu vou lá buscar a presença de Deus. Porque é a presença do Senhor que vai me satisfazer. E a gente começa a ignorar o que está ao lado, os problemas, que problemas existem em todo lugar. Deus ele tem tocado muito em meu coração esses dias e ministrado em meu coração a respeito disso, que problemas há em todos os lugares, em todas as empresas, em todas as escolas, igrejas, em todas as igrejas também, em casas, em famílias, em todo lugar vai haver problema. Mas, porém, a gente começa a conseguir conviver com o problema quando a gente muda o foco, não mais para o problema, mas sim para a presença de Deus na igreja. Quando a gente muda o foco e fala assim, não vou olhar para as falhas, eu não vou olhar para o som que talvez um dia está ruim, eu não vou olhar para a microfonia que vai acontecer, eu não vou olhar para o meu irmão que olhou torto para mim, mas sim eu vou olhar para a presença de Deus, porque é para isso que eu vim na casa do Senhor. Quando a gente se disponibilizar a falar assim, Senhor, hoje eu estou indo, não por mim, mas por Ti. Eu estou indo é pela Tua presença. Eu não estou indo porque eu quero ir, porque eu sou bom para estar lá, porque eu estou descansado. Irmão, se fosse por meu corpo hoje, eu não estaria aqui. Eu não estaria aqui. Esses dias, minha esposa está vendo lá, está trabalhando comigo. A gente está chegando tarde. Ontem eu cheguei 9 horas da noite em casa. E o corpo está moído. Por mim, eu não estaria aqui. Mas eu não estou aqui por mim hoje. Eu estou aqui pela presença de Deus. Porque eu sei do Deus que está nessa casa. Eu sei as bênçãos que o Senhor tem liberado sobre pessoas que têm entrado sobre essas portas, irmãos. Isso é poderoso. Onde há presença, há poder. Onde há presença, há milagres. Onde há presença, há transformação de vida. E quem aqui, irmãos, não precisa ter a vida transformada por Deus? Quem aqui, irmãos, olha para dentro de si agora e fala assim, não, eu estou perfeito com Deus. Deus pode vir agora e me levar para o céu. Quem aqui pode falar isso? Que eu não posso. Na terça-feira aqui eu falei, Senhor, como eu preciso melhorar. Como eu preciso melhorar para ser um obreiro aprovado, não pelos meus pastores, por mais que eles querem isso de mim, mas ser aprovado por Ti como Deus. Quão falta em mim, quantas falhas tem em meu coração. Se você analisar aí dentro de você agora, você também vai ver isso. Vai falar assim, não, eu preciso melhorar nisso, eu preciso evangelizar mais.
Eu preciso orar mais. Eu preciso ler mais a Bíblia. Eu preciso me conectar mais com Deus. Eu preciso deixar de Deus de escanteio, me aproximar mais dele. Eu preciso olhar para a presença e falar assim, não, eu almejo estar na presença do Senhor. Eu almejo mergulhar no Espírito Santo. Eu almejo mergulhar na tua presença a ponto dos meus problemas eu esquecer, pois o Senhor cuidará dos problemas. Quando a gente se entrega na presença do Senhor, a nossa vida é transformada, a nossa vida é restaurada. Você talvez vai chegar cansado no culto, mas vai sair daqui renovado, porque você entrou na presença do Senhor. E a gente sabe que o rio que flui do Espírito, ele traz vida, ele traz renovação. Então, muitas vezes, mesmo cansado, sai de casa e fala assim, não, hoje eu vou lá. Terça-feira, acho que foi terça-feira retrasada, né? Eu cheguei em casa, era 7h40. Eu falei, não, bora 7h30. Falei, irmão, bora tomar banho rapidinho e bora para a igreja pegar pelo menos o finalzinho da oração. A gente chegou aqui, já tinha terminado no dia, né? Mas a gente veio nesse intuito, falou assim, não, se a gente pegar pelo menos um amém, a gente vai ser abençoado por ti. Ô irmãos, é ruim, a pastora passou um tempo sem poder congregar. É ruim você querer estar aqui e não poder estar. É ruim, tem dia que você está por não querer estar aqui, mas quando você quer estar e não pode estar, parece que é 10 vezes pior. Você fala assim, não, Deus, me deixa, me permite voltar a estar na tua presença todos os dias, não que lá na sua casa você não vai acessar a presença do Senhor, mas na igreja é diferente. Na igreja parece porque vem todo mundo na intenção de adorar, de exaltar, de engrandecer, parece que é mais fácil acessar a presença de Deus. Então eu te convido nessa noite, assim como Davi fez, a olhar e falar assim, não, está faltando algo. Está faltando algo. E algo que está faltando é a presença do Senhor. É a presença do Senhor. Aí vai dizer mais à frente que Davi ele já entende que no reinado, na cidade dele, a cidade com o nome dele, a cidade de Davi, está faltando a presença do Senhor. Está faltando a Arca da Aliança. E ele vai até aquele lugar buscar a Arca da Aliança e coloca sobre carros de boi. E ali é uma alternativa errada, porque a presença do Senhor deveria ser carregada sobre ombros, sobre pessoas, e não sobre um carro de boi com animais. Então, às vezes, a gente vai ter que olhar para dentro de nós, vamos falar assim, será se eu não estou buscando a presença do Senhor da maneira errada? Por mais que a intenção seja boa, Davi estava com a intenção melhor do mundo, buscar a presença do Senhor. Mas por mais que ele estava na intenção de buscar a presença do Senhor, ele foi de maneira errada. Eu não sei se foi proposital, eu não sei se ele achou que seria assim que conseguiria trazer. Mas naquele momento ali, quando o boi tropeça e o servo, acho que é Uzá, o nome, né? E ele estende a mão e tenta pegar a arca, ele ali morre fulminado. Davi, ele cai por si e fala assim, não, eu estou buscando a presença da maneira errada. Eu estou buscando a presença da forma errada. Irmãos, e muitas vezes para a gente hoje, o que é buscar a presença da maneira errada? É muitas vezes querer se encher, não para se aproximar de Deus, não para ser cheio dele, mas você querer buscar se encher para que outras pessoas vejam o Espírito em você, para você se amostrar para outras pessoas, talvez. Isso é buscar a presença do Senhor de maneira errada. Eu entendo isso. Tem pessoas que têm feito isso, têm buscado conhecimento, têm buscado orar, e às vezes Deus, por misericórdia ao povo, tem derramado sua graça, e essas pessoas têm buscado a presença do Senhor de maneira errada. Não para ser cheios, não para ser impactados, não para ter comunhão com o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, mas simplesmente para que as pessoas venham e batem seus ombros e falem assim, não, você é o melhor. Isso é buscar de maneira errada. Isso é buscar de maneira errada. É você querer buscar a presença do Senhor, é buscar dons, não para que a igreja seja curada, mas para que as pessoas vejam que você cura através de Deus, para que o seu nome seja exaltado e o de Deus seja diminuído.
Isso é buscar da maneira errada. Agora a gente tem que buscar como? Da maneira certa. É buscar ser cheio de Deus. Buscar ser cheio da presença. Para ser impactado pelo Espírito Santo. Para ter as nossas vidas transformadas por Ele. Ter as nossas vidas mudadas e moldadas por Ele. Irmãos, e o demais é consequência. O demais é consequência. As pessoas vão olhar em você e vão falar assim, não, o Espírito Santo está sobre ele. Mas não porque você busca isso, mas porque você busca do jeito certo a presença do Senhor. O pastor fala uma frase no curso, eu não vou me lembrar agora, que é buscar fazer algo do... Eu não vou lembrar agora. Mas ele fala tipo assim, que fazer algo com a intenção certa, mas do jeito errado, ainda é errado. Então, se você quer buscar a presença, busque pelo que é certo. Busque para você se aproximar do Senhor. Fala assim, Senhor, derrama sobre mim o dom de cura, para que quando eu levantar a mão sobre fulano, ele seja curado e que o teu nome seja exaltado. Pai, para que quando eu estiver na multidão, o Senhor me revelar algo, não é para eu aparecer, mas para que o seu nome apareça. Para que quando eu levantar as mãos sobre alguém e ele for curado, que eu consiga pregar a palavra e ele seja mais receptível a ti. Porque ele já viu o Senhor trabalhar. É buscar a presença da maneira certa. Vai dizer que da segunda vez, quando Davi foi buscar a Arca da Aliança na casa de Obed-edom, e ali a casa estava sendo cheia da presença do Senhor, estava sendo abençoada. Irmãos, quer uma coisa? Quer ser abençoado? Convide o Espírito Santo para dentro do seu lar. Quer ter uma vida abençoada por Deus? Comece a convidar a Deus para estar dentro da tua casa, dentro da tua empresa, dentro da tua escola, e você vai começar a ver que onde há presença, há transformação. Onde há presença, há vida. Onde há presença, há renovo. Então comece a convidar, falar, Senhor, já tem tempo que eu fiz um culto lá em casa. Ah, mas não é chamar a igreja não, quando chamar a gente vai, em nome de Jesus. Mas comece a fazer com sua família. Comece a trazer a presença do Senhor para dentro da sua casa com os seus. Não vai falar que Obed-edom estava chamando a vizinhança para ir ali ver a presença do Senhor. Vai dizer que ele e a família dele estava sendo abençoada pela presença. Então comece a convidar, comece a fazer cultos em casa. Talvez você é cristão ou cristão e tem um marido, uma esposa que não é cristão, um filho que se desviou, um filho que não está na presença mais. Comece a fazer pequenos cultos. Cultos, eu falo rapidinho, irmãos, é depois do almoço. Hoje em dia a gente tem um costume ali em casa, de todo dia após o almoço, um dos 4 prega e 1 ora. É rapidinho, irmãos. É coisa, tem vezes que se estende, tem vezes que é bom, né? Tem vezes que bom, não, as outras vezes não é ruim, não. Longe disso. Mas tem vezes que a presença está tão boa que a gente vai ver, já passou 1 hora a gente discutindo sobre algo. Mas tem outros dias que é rapidinho, é 5 minutinhos. As meninas, principalmente no dia que lê, engraçado assim, que elas é para pregar. Elas leem e trazem a interpretação, aí eu tenho que vir corrigindo às vezes, né? Para trazer a interpretação certa. Mas é um modo de você trazer a presença do Senhor para sua casa. É atrair a presença do Senhor e falar, Senhor, eu não me contento a viver somente em cultos na igreja. Eu não me contento em viver somente em um cristão de fachada. Um cristão que vai em todos os dias no culto, vai quinta, vai sábado nos PVs, vai domingo. É bênção, irmão, isso é obrigação nossa. Mas a nossa vida como cristão, a nossa vida na presença de Deus, conta é lá fora, porque aqui é fácil eu chegar aqui e adorar a Deus, porque ninguém conhece o meu íntimo. Aqui ninguém conhece como realmente eu sou. A gente convive com nossos pastores há quantos anos? 13 anos, se eu não me engano. 13, acho que é 13, né? 13 anos. Vai fazer 14. A gente está nos cultos, tem amizade por fora também, porém eu não os conheço verdadeiramente. Quem conhece o pastor verdadeiramente é a pastora Daniele. E quem conhece a pastora Daniele verdadeiramente é o pastor e seus filhos. Porque em casa é diferente. Tem uma música que fala, em casa posso ser quem realmente sou, né? E realmente é assim.
Então comece a atrair a presença do Senhor para a sua vida, não somente nos cultos, por mais que isso seja de extrema importância, você chegar aqui e clamar a presença do Senhor e falar: Senhor, eu quero te sentir, eu vou me deleitar nos teus braços, isso é maravilhoso. Mas comece a atrair a presença do Senhor para os lugares onde você não está rodeado de pessoas. Porque rodeado de pessoas, às vezes a gente faz simplesmente por fazer, para que outras pessoas vejam, ou para que as pessoas vejam que a gente não está tão desviado como está. Mas quando você começa a convidar o Senhor no seu íntimo, Ele começa a te tratar intimamente. É no íntimo que Deus consegue tratar as nossas feridas. A pastora tem pregado e ministrado muito aqui sobre cura emocional também, cura interior, é isso mesmo. O pastor tem ministrado muito isso sobre cura interior aqui. Quem vem nos PVs mulheres aqui, eu falo assim: você vê o que Deus tem feito, mas você quer ver um jeito de Deus tratar mais ainda? É você pegar o que você aprende aqui e aplicar no seu íntimo e pessoal com Deus. Fala assim: Senhor, hoje eu cheguei lá e eu vi que eu estou falhando contigo nisso e nisso e nisso. Eu vi que o meu emocional está quebrado nessa parte, nessa parte, nessa parte. E eu entrego agora esse problema em suas mãos. E te peço, Pai, cuida desse problema para mim enquanto eu estou na tua presença. E aí você vai começar a ver Deus trabalhar no seu íntimo, no seu secreto, mudar sua mente, mudar seu conhecimento e seu interior. Então comece a convidar. Irmãos, às vezes você chegar no trabalho ali, por mais que você fale assim: não dá, mas hoje em dia a maioria das pessoas tem acesso a celular no trabalho. A maioria das pessoas. Pega lá, bota lá no cantinho, bota um louvor e fala assim: Senhor, hoje eu só quero sua presença. Eu só quero sua presença. Fale comigo através de louvores, Pai. Abra às vezes lá, quer ver uma coisa que às vezes é melhor do que louvor? É você às vezes estar trabalhando, bota uma mensagem, bota uma palavra. Às vezes você não quer ouvir alguém da igreja aqui, por mais que é bom ouvir pessoas da igreja, mas bote aquele pregador que você talvez se espelha, se inspira nele. Coloca lá e começa a ouvir mensagens. Irmãos, eu falo, às vezes eu estou ali à noite no serviço ou durante o dia, e eu coloco ministrações lá para ouvir e fico só ouvindo, nem assistindo eu estou. E às vezes eu estou cá de máscara baixada, soldando, trabalhando ali, e daqui a pouco alguém fala lá alguma coisa, eu falo: Senhor, isso é para mim. Isso é para mim. Eu recebo isso do Senhor. Mas a mensagem foi pregada há 10 anos atrás. Mas foi: Senhor, se o Senhor me fez ouvir hoje, e Ele está liberando uma promessa sobre minha vida, é para mim hoje, não é só para os que estavam há 10 anos atrás, não. Talvez você vai pegar um culto aqui de quando inaugurou a igreja aqui, e você vai ver pastores liberando bênção sobre nós. Se você estiver ali no seu cantinho e falar assim: Senhor, eu aceito isso na minha vida hoje. Por mais que quando foi profetizado no culto ao vivo aqui, você não tomou posse. Mas se você tomar posse lá no seu cantinho, você vai ver que vai acontecer. Porque é você atraindo a presença do Senhor para o seu cotidiano, para a sua vida verdadeira, e não somente aqui na igreja. Não somente na igreja. O interessante é que a presença do Senhor, ela traz transformação na casa de Obed-edom. Eu não sei como estava a casa dele antes. Podia ser que já estava ótima. Mas eu sei que depois de 3 meses com a presença do Senhor, se estava ótima, se tornou excelente. Se tornou excelente. Eu não estou falando que sua casa está ruim. Eu não estou falando que o jeito de você buscar é ruim. Eu não estou falando que você está tão afastado da presença assim. Mas não há nada melhor que não possa melhorar mais ainda. Se o pastor falou que o bom é inimigo do excelente, né? Do ótimo. O bom é inimigo do ótimo. Não há nada que está bom que não possa melhorar. Agora, pelo contrário, também não há nada que está ruim que não possa piorar também. O contrário também existe. O contrário fica subentendido, né? Você fala assim: não, se está ruim, pode piorar ainda. Então, se você está bem já,
Comece a buscar mais, é uma fase boa. Irmãos, quando a gente está bem no Senhor, a gente tem prazer em ajoelhar, orar, buscar o Senhor 1 hora, 2, 3. Quando a gente está ruim, a gente ajoelha meia hora, a gente fala, meu Deus, misericórdia. Tem misericórdia de mim. Então, se você está bem hoje, aprofunde-se mais ainda, mergulhe mais ainda na presença do Senhor. E você vai viver mais bênçãos ainda do que você já tem vivido. Lembre-se que a casa de Obed-Edom ali foi transformada. Não porque ele era bom, mas pela presença de Deus que era boa e estava na casa dele. Então, quando você traz a presença de Deus para dentro da sua casa, para dentro de você, para dentro do seu lar, para o seu convívio, para o seu trabalho, é natural que coisas boas aconteçam. É natural. É natural. É no natural que as coisas sobrenaturais começam a fluir. É no natural. É você ouvir uma ministração, ouvir uma pregação, ouvir um louvor. É você, às vezes, parar para falar com alguém e falar assim, ei, irmão, eu estava lembrando aqui, hoje eu sou cristão, já tem mais de um ano que eu não falei que Cristo ama ninguém, Jesus te ama, irmão. É nisso, é atrair a presença. Você já parou para pensar, quando a gente se converteu, era muito comum a gente falar para os outros, Jesus te ama, ele está voltando, ele tem uma obra na sua vida. E a gente, com o passar dos anos, a gente parou de fazer isso. A gente era tido até como chato, porque para todo mundo que a gente chegava, a gente falava assim, ei, Jesus te ama. Deus tem uma obra na sua vida. Comece a fazer isso novamente. Comece a querer dividir essa presença do Senhor. Comece a querer dividir essa presença. Porque são coisas boas. São coisas boas, excelentes. É um evangelho inacreditável. É algo que a gente fala assim, não, um pecador vai um dia morar no céu porque ele deixou de ser pecador, não, porque ele se arrependeu dos seus pecados. É maravilhoso. O sangue de Cristo que um dia foi derramado por nós, nos purifica de todos os nossos males. Não porque a gente é bom, mas porque Ele é bom. Porque a presença dEle é suficiente para a gente. E vai seguir mais à frente. Davi, ele pega ali os sacerdotes, pega os levitas, pega o povo da cidade e fala, não, agora vamos buscar a presença da maneira certa. E ele leva os sacerdotes, leva os líderes religiosos daquele tempo, leva os levitas, leva ali o povo da cidade e vai dizer que ele pega e coloca sobre os ombros das pessoas ali a presença do Senhor, e eles começam a andar. E a cada 6 passos, cerca de 6 metros de distância, eles ofereciam sacrifício até chegar na cidade de Jerusalém. E vai dizer que Davi ia na frente dançando com seu manto sacerdotal e cheio de alegria, a ponto de quando ele chega na cidade, que a própria esposa olha para ele e fala assim, não, esse ali é doido. Está dançando de um jeito que não deveria estar. Ele é o rei. Ele foi nomeado rei sobre essa cidade e sobre essa nação. E ele está dançando ali como um louco. Mas Davi, ele estava sentindo a presença do Senhor de tal forma que ele não conseguia se conter. Tamanha a glória do Senhor. Irmãos, isso aqui é interessante, sobre a cada 6 passos havia sacrifício. A gente entende que na caminhada com a presença do Senhor, não tem como a gente andar na presença do Senhor sem a gente sacrificar a Deus. Se a gente sacrificar. Às vezes, irmãos, o sacrificar aqui simboliza sacrificar o nosso ego, o nosso eu. O que a gente tem para nós, falar assim, não, eu nasci com isso, eu não deixo. Eu nasci assim, essa é a minha natureza, eu não deixo. Às vezes Deus vai cobrar isso como sacrifício. E você vai andar 6 passos e falar assim, Senhor, hoje eu quero sacrificar aqui o meu eu. Eu quero sacrificar aqui hoje as minhas vontades. Eu te entrego a minha vida nas tuas mãos. E Deus fala, não aceito esse sacrifício. Eu aceito esse sacrifício. E aí você levanta e fala, não, poxa, acabou, graças a Deus. A partir de agora, eu só vou na presença do Senhor. Aí você dá mais 6 passos. Aí Deus fala, epa, momento de sacrificar mais uma vez. Momento de sacrificar mais algo. Momento de entregar mais algo ao Senhor. Momento de viver coisa nova. Irmãos, toda vez que a gente sacrifica algo ao Senhor, a gente recebe algo novo. Quer receber coisas novas? Sacrifique muito ao Senhor. Quer ser abençoado financeiramente? Oferte na casa do Senhor. Sacrifique.
Porque às vezes, irmãos, eu falo assim nos termos sacrifício, não falo dízimo, que dízimo é obrigação, mas semear é, é uma semente que você lança para morrer. Isso é um sacrifício. Se você quer ser abençoado por Deus financeiramente, comece a abençoar a casa do Senhor. Comece a abençoar pessoas. Esse dia eu estava ensinando minhas filhas em casa sobre o versículo que quem dá aos pobres, empresta a Deus. O bom de emprestar a Deus é que Deus não fica devendo ninguém, né? Ele paga. Por mais que a gente não dá nesse intuito, mas Ele tem prazer em pagar. Às vezes não é somente abençoar pessoas na igreja, às vezes não é somente chegar aqui e ofertar por mais que a igreja precise, e que a gente, em nome de Jesus, vai chegar aqui ao ponto de cada um ofertar aqui 10 mil, 15 mil, 20 mil reais na obra do Senhor. Mas às vezes Deus está te cobrando para você chegar até uma pessoa que está necessitando e dar um alimento, dar um quilo de comida. Isso é um sacrifício ao Senhor. Esses dias um rapaz bateu lá em casa, até eu assustei. Eram as 10 horas da noite, pá, no portão. Eu falei, misericórdia, Deus, vai derrubar. E eu saí lá, né? A gente já sai com medo. E eu perguntei quem é. E ele, não, moço, eu estou batendo aqui que eu estou com os filhos precisando em casa. Meus filhos estão sem leite, sem nada para comer. Se você puder jogar por cima do muro alguma coisa para mim, só para me levar para os meus filhos comerem hoje de noite, eu vou ser extremamente agradecido. Eu falei, Senhor, hoje eu não tinha muito na dispensa. Eu falei assim, Senhor, graças a Deus eu tenho que comer, minhas filhas tiveram que comer. E eu peguei ali, juntamente com minha esposa, né? A gente, num momento, só tinha milharina, né? A gente deu a milharina aí, ele saiu agradecido. E às vezes é isso, sacrificar a Deus é em pequenos atos. É você, às vezes, parar e falar assim, não, Senhor, eu vou fazer algo por Ti que está ardendo no meu coração. Eu vou entregar a Ti hoje não somente a minha vida, mas vou Te entregar o poder de decidir sobre o que eu devo fazer. E muitas vezes Deus vai colocar o que você deve fazer na sua frente. Deus vai colocar. E basta a gente, para andar nessa presença, começar a sacrificar. E lembrar que por mais que o sacrifício agora pareça difícil, mas Deus ele tem um propósito nisso. Irmãos, como é difícil, às vezes, a gente abrir mão de algo que a gente ama tanto. Às vezes nem é pecado. Às vezes nem é pecado. Mas Deus ele começa a tocar nos nossos corações e fala assim, meu filho, tira do seu coração. Começa a tirar isso. Começa a limpar nessa área. E você fala, Deus, mas nem é pecado, Pai. A sua Bíblia nem condena isso, mas Deus está falando, meu filho, você quer andar na minha presença? Sacrifique isso para mim. Vocês lembram como Abraão fez? Abraão, ele pega o seu filho Isaac, leva até o cume do monte, ele escala ali todo o monte. O pastor falou sobre o alpinismo aqui, né? Na sexta-feira, por mais que ele não citou essa passagem, mas ele pega ali o seu filho, bota o feixe de lenha nas costas de Isaac e fala assim, ei, bora andar, bora lá para cima. E ele vai ali e chega no momento de sacrificar o seu filho. Irmãos, ele ia matar o filho dele. Ele ia matar. Ele ia imolar ali ele, matar aquela criança. Mas no momento o anjo brada e fala, ei, para, porque eu sei que verdadeiramente você teme ao Senhor. E o sacrifício, às vezes, Deus nem vai querer que a gente realmente sacrifique. Ele só quer que a gente tire do coração e fale assim, não, o lugar que essa coisa está ocupando é meu, eu só quero o lugar novamente, a coisa pode ficar. Eu só quero o lugar novamente. Porque você colocou essa coisa no lugar onde eu deveria estar. Eu não estou falando que Abraão tinha colocado Isaac no lugar onde Deus queria estar. Eu estou usando o exemplo. Então, às vezes, Deus vai fazer isso conosco. Ele vai falar assim, ei, o sacrifício que você vai fazendo ao longo do caminho é para estar em minha presença. Irmãos, agora eu falo como cristão que está na presença do Senhor há muito tempo, né? Há um tempinho bom, há quase 20 anos, né? É um tempinho bom, por mais que tem pessoas que talvez tem mais, o pastor nasceu no Evangelho, né? Talvez tem pessoas aqui que tem mais tempo, 50 anos, né? Não sei se pode estar assistindo. Mas, ao longo desse caminho, ao longo dessa caminhada, não houve sacrifício grande demais a ponto de falar assim, não, o sacrifício vale mais apenas eu não sacrificar e negar a presença do Senhor.
Não há sacrifício bastante pela presença de Deus. A gente tem que entender isso. Qualquer coisa que Jesus, que Deus pede para você tirar do seu coração, para estar na presença dele, vale a pena você deixar. Vale a pena. Vale a pena. Porque a presença dele é algo extraordinário. É algo extraordinário. A gente bem sabe que quando Jesus voltar para buscar a igreja, espero que todos nós subamos no arrebatamento, em nome de Jesus. Quando ele vir buscar a igreja, tudo isso que está aqui, até o nosso corpo vai ser transformado, né? A gente não vai levar nem o nosso corpo, a qual foi Deus que nos deu. Nem isso a gente vai levar. Então, como é que a gente vai ponderar e falar assim, não, isso aqui é mais importante que a presença de Deus? E o pior é que a gente tem feito isso ao longo do tempo. Se a gente parar para meditar agora e olhar dentro do nosso coração, muitas vezes a gente tem falado, não, o filme é melhor que a presença. E a gente não deixa de assistir o filme, sendo que o Espírito Santo está falando assim, ei, bora entrar na minha presença. Eu quero que nesse momento você entre no seu quarto, feche a sua porta e ore em secreto. E a gente vai falar assim, não, Senhor Jesus, mas eu estou assistindo uma série que vale a pena assistir. Eu estou assistindo um filme que vale a pena assistir. Eu estou jogando um jogo que vale a pena jogar. Eu estou trabalhando num serviço que vale a pena trabalhar. E a gente tem trocado a presença de Deus por sacrifícios tão banais para a gente. Se a gente analisar dentro do nosso coração, a gente tem feito isso. E Deus nos incomoda nessa noite a inverter os papéis. A inverter. E falar assim, Senhor, não há nada melhor para mim do que a tua presença. Não importa o que o Senhor for pedir de mim, eu te entregarei, porque a tua presença é o melhor que há. Davi, ele não olhou para o preço. Vai dizer que ele sacrificou um boi e um novilho gordo. Ele não olhou para o preço. Era o melhor, talvez ele pegou dentro do seu rebanho. Ele falou assim, separa o melhor, falou com os boiadeiros, né? Separa o melhor aí, o melhor. Bora levar o melhor assim, se a gente parar para pensar que era vários passos, era muitos bois e muitos novilhos a ser sacrificados. Ele não olhou para o valor. Ele olhou para o tamanho do sacrifício e falou assim, não, se eu entregar isso a Deus, eu vou continuar na presença dele. Se eu entregar isso a Deus, a presença dele vai ser cada dia mais real em minha vida. Irmãos, se Deus ele está te cobrando algo no seu interior, no seu íntimo, é porque ele quer se aproximar mais de ti. Às vezes Deus tem uma bênção muito maior para a sua vida. Às vezes ele tem níveis muito mais profundos para a sua vida. E o que ele tem te cobrado são pequenos sacrifícios. Nem são grandes, não. Ele não está te cobrando o seu Isaac, ele não está falando assim, ei, pega seu filho, leva até o monte e sacrifica. Às vezes ele está pedindo pequenas coisas. Às vezes o sacrifício que ele está pedindo é falar assim, ei, tira 5 minutos hoje e entra na minha presença. Ei, tira 10 minutos hoje e ouve uma palavra que eu coloquei no coração de um japonês lá do outro lado do mundo, que eu quero que você seja impactado por isso. É um nível novo. Quando a gente parar para perceber que vale a pena sacrificar no meio do caminho, a gente vai começar a desfrutar cada vez mais da presença do Senhor. A gente vai começar a desfrutar cada vez mais dessa presença gloriosa e maravilhosa. Em nome de Jesus, coloque de pé nessa noite. Aleluias. Deus, ele é extremamente bom. A sua presença é real nesse lugar. Agora cabe como nós, como cristãos nessa noite, nesse momento final aqui, que a gente já vai finalizar, daqui a pouco está finalizando o culto, se você vai se lançar ou não na presença de Deus. Você lembra que Davi, ele escolheu e ele sentiu a necessidade de falar assim, não, eu preciso da presença. É um ato de escolha. Não é simplesmente a gente vir e ser pego pelo Espírito e falar assim, ser transformado, não. A gente primeiramente tem que escolher entrar na presença de Deus. A gente primeiramente tem que escolher e falar assim, Senhor, eu quero a tua presença nesse momento. Eu quero viver no profundo e no íntimo do Senhor. Eu quero deixar tudo para trás e entrar na tua presença. Eu quero deixar tudo que me traz alívio
e aceitar o alívio que vem de Ti, Senhor Deus. Eu quero deixar tudo para trás e seguir somente em Ti. Lembre-se que isso é uma escolha. Então escolha nessa noite a se lançar nessa presença de Deus. Irmãos, Cristo Jesus, Ele está nesse lugar. Eu creio que não tem ninguém que duvida que Cristo está nesse lugar. Que o Espírito Santo já está sobre esse lugar. Então comece a clamar a presença dEle, a ponto de sua vida ser transformada hoje. A ponto de sua vida ser restaurada hoje. A ponto de sua vida ser transformada pelo Espírito que está nesse lugar. E o interessante é que o Espírito está pronto a te abraçar. Ele está de braços abertos falando assim: ei, filho, venha até mim nessa noite. Venha até mim, que a minha presença não se afastou de ti um momento sequer. Foi você que se afastou de mim. Oh, aleluia! Tu és santo, Deus. Como é bom estar em ti, Senhor Jesus. Queremos te sentir nessa noite. Senhor Jesus, eu saio daqui nessa noite refrigerado pelo teu Espírito Santo, porque eu senti tua presença nesse lugar. Eu senti tua glória nesse lugar. Eu senti o teu poder me tratando de dentro para fora nesse lugar, Senhor Jesus. Me ajuda a tirar momentos no meu íntimo para contigo também. Nos momentos que o Senhor cobrar de estar na tua presença, que eu venha escolher o Senhor e não os filhos. Que eu venha escolher o Senhor e não o trabalho. Que eu venha escolher o Senhor e não o meu prazer. Dobre os joelhos e sinta a presença. E contanto esse lugar. Sinta a glória de Deus. Sinta a glória do Pai. Não se detenha, suas lágrimas rolaram e as batidas do seu coração aceleraram. É Ele mexendo com o secreto da gente. Um lugar que ninguém conhece, mas Ele viu e se curar. Ele viu e se ouviu. Poder de a nossa vida. Jesus, tua presença é o que eu mais quero. Jesus, tua presença é o meu remédio. Jesus, eu não quero ouro e prata, eu só quero que cuide de mim. Eita, que presença é essa? Presença que mexe com tudo aqui dentro da gente, que causa arrepio na alma e a gente sente. Jesus, não perca dinheiro, não perca amigo, só não quero perder tua presença. Jesus, tua presença é o que mais quero. Tua presença é o meu remédio. Que presença é essa? Presença que mexe com